parar. Na mesma estrada vinha um sacerdote que ignorou o pobre homem. Bem do outro lado ele passou. Será que ele não vai ajudar? Será que ele não vai parar? Mas vejam, bem logo ali vem um levita. Tomara que ele ajude o homem. Oh não, também ignorou. Será que ninguém vai ajudar? Será que ninguém vai parar? E então passou um bom samaritano que enfaixou-lhe as feridas. Do homem teve compaixão. Com amor levou-o a um lugar seguro. Pagou todas as suas despesas. Tratou-o como a um irmão. Faça o mesmo ao meu próximo como a ti mesmo. Faça o mesmo ao meu próximo como a ti mesmo. Faça o mesmo ao meu próximo como a ti mesmo. Faça o mesmo ao meu próximo como a ti mesmo. Olá, crianças! Boa noite! Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos ver uma história muito bonita que está no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. É uma parábola que Jesus contou porque um certo homem curioso, querendo se aparecer, chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, o que a gente tem que fazer para ganhar a vida eterna? Aí Jesus respondeu com uma pergunta: o que está escrito na lei? Como é que você é a lei? Aí ele respondeu assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. E aí Jesus respondeu àquele homem e falou: então faça isso e viverás. Mas o homem, não satisfeito, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Aí Jesus resolveu contar uma história. E a história é a história do bom samaritano. Jesus contou essa história para explicar essa pergunta desse mestre da lei, esse homem curioso. Vamos ver o significado da parábola do bom samaritano? O significado da parábola do bom samaritano fala do amor e o cuidado que nós devemos ter com o nosso próximo. Nessa parábola, Jesus fala de um homem que descia para Jericó. No caminho, ele acabou caindo na mão de ladrões. Os ladrões roubaram tudo que aquele homem tinha e ainda o machucaram muito. Então, o homem ficou abandonado e gravemente ferido no meio da estrada. Passou por ali um sacerdote e, quando viu aquele homem machucado, passou direto e não deu socorro àquele homem. E do mesmo modo, passou também um levita. Era um homem também amigo do sacerdote e também não ajudou aquele homem ferido, caído no chão. Que triste, não é? Mas olha só o que aconteceu. Passou logo em seguida um homem samaritano, que ao ver aquele homem ficou compadecido e teve misericórdia dele.
O samaritano tratou os ferimentos daquele homem todo machucado com vinho e azeite. Depois o colocou sobre o seu próprio animal e o levou para uma hospedaria a fim de cuidar dele. Na manhã seguinte, antes de partir, o samaritano deu dinheiro para o dono da hospedaria e pediu que ele cuidasse daquele homem ferido. E ainda falou: olha, vou deixar aqui esse homem para que você termine de cuidar dele. E as despesas que você tiver, coloque na minha conta, que quando eu voltar, eu pago a conta. E aquele homem ficou sendo cuidado. Agora vamos conhecer as pessoas que participam dessa parábola. São 5 personagens, tirando os ladrões, é claro. O homem que foi ferido, que foi assaltado pelos ladrões. O sacerdote, então já são 2 pessoas. O levita, o samaritano e o dono da hospedaria. Dentre todos eles, o melhor, a personagem central dessa história é o samaritano. Jesus não fala nada sobre o homem assaltado. Ele é uma figura anônima. Não fala nada sobre a sua nacionalidade, sua ocupação, sua condição social. Mas tudo que se sabe é que ele foi assaltado pelos ladrões que o deixaram quase morto. O sacerdote e o levita que passaram pelo mesmo caminho, muito provavelmente, estavam voltando para suas casas, porque Jericó era uma cidade onde muitos levitas e sacerdotes moravam. Eles iam para o templo, faziam o seu trabalho e voltavam para casa, e aquele era um caminho comum. Os sacerdotes eram os ministros de adoração a Israel. Eles desempenhavam várias funções, como intercessores entre Deus e os homens. E os levitas eram os auxiliares dos sacerdotes. O samaritano foi descrito como Jesus, como o homem que deveria fazer o que foi feito, aquele que deveria fazer o que era correto. Os judeus não gostavam dos samaritanos, pois eles eram considerados os povos mestiços e tinham erguido o seu próprio templo, e os judeus não gostavam deles. Vamos agora ver a explicação desta parábola. Jesus usou uma cena muito real para contar essa história. Era uma história muito comum naquela época. Uma viagem de Jerusalém a Jericó que tinha uma distância de mais ou menos 27 quilômetros. O local era muito inclinado e perigoso viajar por ali, pois ainda tinha o perigo de ter assaltantes escondidos entre as rochas. Foi isso que aconteceu com o homem atacado da história. Quando o sacerdote apareceu no caminho, surge uma esperança, mas ele passou direto e não ajudou aquele homem ferido. Não tinha nenhuma justificativa para o sacerdote não ajudar aquele homem ferido, pois ele estava indo para casa, já tinha feito o seu trabalho no templo, não poderiam ter contato com pessoas mortas. Então, ele já estava indo para casa, já tinha saído do templo, não tinha problema nenhum ele ajudar uma pessoa que necessitava de ajuda. A mesma coisa aconteceu com o levita. Ele também não tinha nenhuma justificativa para não ajudar aquele homem ferido. Os levitas tinham a obrigação de ajudar sempre as pessoas necessitadas. Lá no livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 8, Deus tinha dado instruções para isso. E aqueles homens não demonstraram amor e nem misericórdia para com o necessitado. E isso não era agradável a Deus. Deus sempre pediu aos israelitas que fossem misericordiosos com todos os estrangeiros e até com seus inimigos. Mas ainda bem que apareceu o samaritano. Para os judeus, aquela situação apresentaria uma desesperança. Mas justamente o samaritano demonstrou compaixão. Ele viu um ser humano em dificuldade e o ajudou. Vamos agora ver a explicado dessa parábola para a gente, para todas as pessoas que escutaram na época e que estão escutando hoje. Jesus explicou para aquele homem quem era o seu próximo, porque a pergunta que ele fez para Jesus foi: quem é o meu próximo? O meu próximo é todo aquele que necessita de amparo, independentemente de quem seja. Esse próximo não precisa ser exatamente alguém da nossa família ou um amigo. Precisamos ajudar a todas as pessoas. A
pergunta correta seria: eu estou sendo um bom próximo para os necessitados ao meu redor? Jesus termina essa parábola perguntando ao doutor da lei: qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Então Jesus concluiu: vá e continue fazendo o mesmo, porque aquele homem ouviu da própria boca que quem fez o bem foi o bom samaritano. Vocês viram como essa mensagem ela é atual? Devemos sempre ajudar, não para ganhar a vida eterna, porque a vida eterna ela é ganha pela nossa fé quando a gente crê em Jesus, mas quando a gente crê no amor do Senhor por nós e aceita Jesus como nosso Salvador, a gente quer fazer o bem às pessoas. E isso é uma forma de gratidão a Deus. Então, criança, quando você vê alguém passando por alguma dificuldade, ajude. Isso te fará bem e agradará a Deus. Vamos fazer a nossa oração para concluir esse culto? Senhor nosso Deus, muito obrigada por essa mensagem que nós ouvimos através da Tua Palavra. O Senhor nos faz instrumentos, Senhor, de misericórdia neste mundo, que nós possamos ajudar sempre que alguém precisar de nossa ajuda. Obrigada, Senhor, porque conhecemos esse grande amor do Senhor por nós e é através dele que nós também vamos demonstrar o amor ao nosso próximo. Muito obrigada. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Crianças, façam bem. Jesus andou por toda parte, fazendo bem. Façam bem também. Um beijo e até a próxima história.